Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo que nós começamos na semana retrasada. Semana passada nós fizemos uma pausa e hoje retornamos com o nosso estudo na carta de Paulo, na pastoral de Paulo a Tito, a carta direcionada a seu filho na fé, Tito, como nós havíamos iniciado, como eu disse, na semana retrasada. Amém, meus irmãos? Então, vamos começar o nosso estudo, mas antes disso, vamos orar ao Senhor nesse momento? Então, você aí na sua casa, que está me assistindo, curve sua fronte, curve sua cabeça, e estejamos orando ao Senhor nesse momento. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, queremos te agradecer por tua bênção da tua palavra, pela bênção da tua misericórdia, pela bênção da tua graça. Ó Deus, continua derramando sobre nós, Senhor, um crescimento, Deus, na Tua Palavra e conhecimento, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Na semana retrasada, os irmãos se lembram que nós começamos os primeiros 4 versos dessa carta, nessa pequena carta, da qual Paulo escreve, como eu disse, a seu filho na fé, chamado Tito. E hoje nós vamos começar a partir do verso 5. Então, você aí na sua casa, abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do verso 5, que diz o seguinte: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém? E, meus irmãos, nós vemos aqui que esse texto está totalmente ligado, com as ideias anteriores. Estamos aqui vendo, Paulo inicia o verso 5 dizendo por esta causa. Então, tudo aquilo, as ideias, as informações que nós vimos nos versos anteriores, quando Paulo nos fala sobre os princípios do seu ministério, que é para a promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, verso 1, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, que nós vimos ali naquele momento, que, na verdade, esse texto seria melhor traduzido com o termo fidelidade, porque Paulo está tratando ou embasando o seu ministério a partir da fidelidade de Deus, das promessas de um Deus que não pode mentir. Então, meus irmãos, hoje nós falaremos um pouco sobre isso. Paulo está aqui dizendo a Tito que, por conta daqueles princípios, daquelas bases, de promover a fé dos eleitos e a promoção do pleno conhecimento da verdade, é que Tito está aqui. Ou seja, Tito tem os mesmos pontos de incentivo que Paulo. A mesma missão de Paulo é a missão de Tito, mas que para isso Tito precisará organizar a igreja como ele já tem feito, segundo o texto. Meus irmãos, então, nós devemos lembrar, como eu disse na semana retrasada, nós estamos aqui vivenciando, através da leitura desse texto, o crescimento da igreja. A igreja está com seus primeiros passos em desenvolvimento. Devemos lembrar que a igreja não está totalmente organizada e ela está crescendo. Então, ao passo que a igreja cresce, ela vai sendo organizada, porque vão surgindo problemas, evidentemente, e aí a igreja vai se estruturando, criando um modelo a partir do qual as igrejas serão desenvolvidas. Paulo diz aqui, por esta causa te deixei em Creta, e nós vemos aqui
onde é o local onde Tito está. Paulo enviou ou deixou Tito na cidade de Creta, né, para que ali ele pudesse pôr em ordem as coisas restantes. Né? Quais coisas essas? Paulo não deixa bem claro, mas o contexto nos faz entender que Paulo começou a organizar aquela igreja e enviou Tito para dar prosseguimento a essa organização. Né? E ele diz aqui bem mais, ainda no verso 5, bem como em cada cidade constituístes presbíteros. Né? E nós vemos aqui, meus irmãos, esse termo, presbíteros, né? Que no original seria presbíteros ou presbis, né? Que seria traduzido como um irmão mais velho, um irmão mais experiente. Porque a ideia aqui de um irmão mais velho não se refere à ideia de alguém necessariamente mais idoso, mas de alguém mais maduro na fé. Alguém que pudesse ser capaz de não só conduzir o povo por conta da sua experiência, mas também capaz de ensinar. E Paulo diz que Tito constituiu presbíteros ao longo da sua jornada, e aqui em Creta ele deveria constituir presbíteros, ou seja, essa igreja que estava sendo formada, ou já tinha sido formada em Creta, estava constituída, ela já existia, mas não haviam ali provavelmente líderes ou líderes constituídos. Né? Talvez houvesse alguém ali que já tivesse atitudes pastorais, digamos assim, mas era necessário, a esse ponto do crescimento da igreja, que alguém fosse fielmente constituído, né? Pelos méritos aos quais os critérios pelos quais Paulo havia ordenado a Tito. E nesse momento, meus irmãos, nós passamos a seguir. Né? O texto diz, em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Né? Paulo havia orientado a Tito a constituir presbíteros que tivessem algumas características. Né? Características essas às quais Paulo passa agora a se referir a essa carta. Né? Verso 6... alguém que seja irrepreensível, né? Que palavra aqui interessante, irrepreensível. A ideia aqui de alguém irrepreensível não se refere a alguém que fosse de alguma maneira, meus irmãos, sem pecados, até porque Tito jamais poderia encontrar alguém dessa maneira. Nem o próprio Paulo, nem o Tito possuíam essa característica, se Paulo quisesse dizer alguém de maneira sem pecados, mas de alguém que possuísse, meus irmãos, um certo grau de testemunho, né? Alguém que fosse incapaz de ser acusado de coisa alguma. Alguém que tivesse um testemunho ilibado. Em outras palavras, alguém de boa índole. Né? Alguém que estivesse acima de qualquer suspeita, né? Uma moralidade irrepreensível, né? Alguém que fosse apontado pela igreja e dissesse assim, olha, esse irmão não tem nada da qual nós devemos reclamar. Esse irmão está agindo em uma fé irrepreensível. Né? Então, essa é a primeira característica daquele que seria chamado de presbítero, né? O pastor da igreja, aquele que estaria à frente das ovelhas da igreja, e aqui a igreja de Creta. Em segundo lugar, meus irmãos, ainda no verso 6, Paulo diz que esse presbítero deveria ser marido de uma só mulher. Né? E a ideia aqui, meus irmãos, é que sua moralidade também deveria ser, sua moralidade irrepreensível deveria se estender também à sua vida sexual. Né? Aqui nós temos duas indicações. Em primeiro lugar, Paulo indicou que aqueles presbíteros deveriam ser alguém que exercesse a fidelidade conjugal. Ele não deveria ter outras esposas, cobiçar outras esposas, mas fosse fiel à sua esposa, que fosse um fiel amante da sua própria esposa. Vejam que coisa interessante. E em segundo lugar, há uma indicação de um caráter, meus irmãos, que exclui, né, de maneira clara a poligamia. Né? O presbítero ele não devia ter mais de uma mulher, ele devia ser marido de uma só mulher, né, e fiel a essa mulher. Né? Então essa é a ideia aqui. Paulo quer que esse homem seja um homem que se dedique, né, à sua esposa,
não as suas esposas, que ele não tenha amantes, mas que ele seja fiel à sua amada esposa. Nós vemos mais, meus irmãos, ainda no verso 6, além de ser irrepreensível e ter uma vida conjugal irrepreensível, né, aquele da qual, podemos dizer também, aquele da qual a própria esposa daria um bom testemunho acerca desse presbítero, né? E também, meus irmãos, além de ser marido de uma só mulher, ele deveria ter filhos crentes que não são acusados de dissolução nem de insubordinação, né? E aqui, meus irmãos, vejam que Paulo ainda está envolvido numa característica familiar, né? Paulo está apontando aqui para o aspecto da liderança familiar. Aquele que deveria ser o presbítero da igreja deveria ser um homem que fosse capaz não só de conduzir a sua esposa espiritualmente, mas também os seus filhos espiritualmente e moralmente. Ele deveria ser aquele que conduz a sua casa, o seu lar, né? Porque, meus irmãos, como poderia o líder do povo de Deus, né, este presbítero, não conduzir o seu lar? Então, no aspecto de Paulo, se o presbítero, se o homem ao qual seria indicado não fosse capaz de conduzir o seu lar, Paulo acreditava que ele também não seria capaz de conduzir também a igreja de Deus, né? Se ele não fosse capaz de conduzir a sua família na fé em Cristo, para que eles vivam uma vida em conformidade com a fé, ele também não seria capaz de conduzir as igrejas, né? E também não seria capaz de levar esses através dos meios da fé, né? Como a palavra de Deus. E ele também não seria capaz de agir pelo seu próprio exemplo. Então vejam como Paulo está ligando as características. Ele deveria ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Então os filhos deveriam ter no pai um exemplo, né, de um pai líder, de um pai crente, né? Isso deveria ajudá-lo na sua condução. Vamos mais, meus irmãos. Em quarto lugar, verso 7. Ele deveria ser irrepreensível como despenseiro de Deus. Veja aqui que Paulo usa novamente o termo irrepreensível. Alguém que está acima de qualquer discussão, né, de dúvidas, que é alguém fiel, de uma moral reta. Então Paulo diz aqui e usa o termo aqui despenseiro, né? E vejam também, meus irmãos, que Paulo diz aqui, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Vemos aqui um novo termo, né, Paulo utilizando, né? Ele inicia utilizando o termo presbítero e aqui ele usa o termo bispo, né? Que o bispo no grego é o episcopos, né? Que literalmente traduzido como aquele que vigia os relógios sobre os outros. Ou, em outras palavras, aquele que é supervisor, aquele que supervisiona aqueles que estão sob o seu cuidado, aquele que está na vigia, né, atentando para que todas as coisas aconteçam, né? Os presbíteros deveriam agir como tais supervisores, responsáveis não só pela educação espiritual, mas também pela educação moral da igreja. Vejam, meus irmãos, como Paulo coloca esses servos em alto padrão, né, da qual eles deveriam seguir. Eles deveriam ser irrepreensíveis. Né, Paulo trazendo essa ideia de novo, né, como esses supervisores. E Paulo diz mais, meus irmãos, que essa característica não pode ser tornada como secundária, mas Paulo diz que ela é indispensável, né? Porque é indispensável. O obreiro, o presbítero, ele deve ser indispensavelmente irrepreensível no seu caráter de supervisionar, como bom dispenseiro. Ele deve estar, como eu disse no início, acima de qualquer dúvidas, porque ele deve ser irrepreensível, né? Como dissemos aqui, como dispenseiro de Deus. O termo grego aqui é oikonomos, né? Palavra bonita, oikonomos, que pode ser traduzido aqui como administrador do lar, né? É um condutor, aquele que estava acima dos outros serventes, né? Mas que também era um servente,
né, o que era responsável pelo cuidado não só da casa, mas também das necessidades da família, cuidando tanto da administração dos mantimentos para que não faltasse mantimentos, mas também no cuidado da saúde, cuidando para que tudo concorresse, né, para o cuidado, e tudo que fosse necessário para a cura daquele fosse também ocorrida, verificando se os doentes estavam recebendo os devidos cuidados, e também, meus irmãos, agindo quanto fosse necessário com disciplina. Essa é a ideia do dispenseiro, do mordomo. A outra termo que nós poderíamos usar aqui era mordomo, ou mordomia, que é aquele que está responsável pela dispensa, aquele que está responsável pela gestão da casa. E aqui Paulo transporta esse termo que era utilizado dos administradores dos lares, Sobre eles ficavam a responsabilidade dos mantimentos da casa e nada deveria faltar porque tudo estava no controle destes dispenseiros. E aqui Paulo transporta esse termo para a igreja, se referindo ao presbítero, que ele sim deveria ser um cuidador da igreja, aquele que está responsável pelos mantimentos. Ele não deixa a igreja passar fome da palavra de Deus. Ele não deixa a igreja estar debilitada, pois ele está dando à igreja aquilo que ela precisa, a palavra do Senhor. E vejo aqui, meus irmãos, que no verso 7 e o verso 8, vemos que Paulo traz uma nova série de novos atributos compostos por negativos e positivos. Paulo aqui inicia com alguns atributos negativos, ou seja, atributos que o presbítero não deveria ter. Ele deveria fugir de tais questões. Em primeiro lugar, Paulo diz que esse presbítero não deveria ser, meus irmãos, arrogante. Ele diz aqui porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante. Alguém, meus irmãos, que não vivia orgulhosamente, buscando os seus próprios interesses, abandonando a igreja de Deus em busca dos seus próprios prazeres, deixando de cuidar da sua família, como ainda com a ideia do dispenseiro, abandonando os seus afazeres pelo seu próprio orgulho, pela sua própria arrogância, buscando, ao invés dos outros, realizar os seus próprios desejos. Por isso Paulo diz aqui que aquele que estaria como candidato ao presbitério não deveria ser arrogante. Isso deveria ser visto. Lembremos da primeira característica, irrepreensível. Alguém que está acima de dúvidas. Então, provavelmente a igreja era interrogada. Provavelmente Tito talvez não conhecesse todos os irmãos intimamente. Então, é bem possível que Tito estivesse ali vendo nos irmãos o testemunho daqueles outros. Então, aquele candidato não deveria ser arrogante. Paulo diz mais, meus irmãos, que este candidato ao presbitério não deveria ser irascível. Como dispenseiro de Deus, como presbítero, como bispo, supervisor, ele não poderia ser irascível. E isso, meus irmãos, não quer dizer que o presbítero não poderia ter ocasionalmente algum momento de ira. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que ele não deveria ser propenso à raiva. Ou então, em outras palavras, alguém de pavio curto. Alguém que se ira por qualquer questão. Um microfone deu microfonia e o presbítero se ira, o pastor se ira. Por qualquer coisa. Então, ele deveria ser alguém que não era irascível. Alguém que não fosse tornado em ira por qualquer circunstância. Alguém que não fosse movido em ira por qualquer meio que fosse. Paulo diz mais, alguém que não é dado ao vinho. Em outras palavras, o dispenseiro de Deus, o presbítero do Senhor, o bispo, não deveria ser alguém viciado em bebidas, alguém que não se deixa conduzir pelo seu próprio caráter, mas se deixa levar pelas bebidas alcoólicas,
alguém que deixa sua mente ser deturpada, alguém que tem a bebida como o seu ídolo, né? Ou seja, que coloca o álcool acima de Deus, né? Então, o texto é bem claro, alguém que não deveria se entorpecer, perdendo seu autocontrole. Por isso Paulo diz, não dado ao vinho, né? Também, meus irmãos, Paulo diz que ele não deveria ser cobiçoso de torpe ganância. Um dispenseiro qualificado também não deve ser violento, né? Paulo deixa bem claro aqui que não há condição de um presbítero, né, do líder da igreja, daquela igreja local, entendemos aqui como o líder da igreja local, meus irmãos, ser violento. E aqui Paulo está destratando, ou rejeitando, melhor dizendo, a qualquer espécie de violência, seja violência física, seja uma violência verbal ou moral, né? Não pode, o presbítero ele não pode ser violento, né? Isso, meus irmãos, a partir dos versos anteriores, nós devemos lembrar que isso é uma característica que não deve ser só relacionada ao contexto igrejeiro, né, mas ao contexto também familiar. Pois lembremos que o contexto familiar é totalmente importante, né, como característica para o presbítero, né? Ele não pode ser bondoso na igreja e violento em casa, né? Do mesmo jeito que ele não pode ser irrepreensível em casa e desordeiro na igreja. Então, deve haver um equilíbrio, mas não deve haver uma dicotomia, né? Não há uma separação, meus irmãos, de vida cristã e vida familiar, assim como também não há uma separação de vida cristã e vida de trabalho, né? A própria ideia de um crente ter uma vida secular, isso está desassociado daquilo que é ser crente, né? Porque ser crente, meus irmãos, lembremos, não se dá apenas no aspecto da igreja, né? A igreja é o momento onde os santos se reúnem para cultuar a Deus, para celebrar os meios de graça, mas o exercício da fé, ele se dá também nos nossos afazeres. Então, um crente, de fato, a ideia de um crente ter uma vida secular, ela está desassociada da vida cristã, né? Então, você não é crente só na igreja e é um ímpio no seu trabalho. Você é crente no seu trabalho, você é crente na sua família, né? Então, precisamos lembrar disso, isso é muito importante, né? E para o presbítero, isso era ainda muito mais importante, né? Por isso ele não deveria ser violento, né? Ele não deveria agir com truculência, com violência, seja lá com quem fosse, nem com sua esposa, nem com seus liderados, com suas ovelhas. Paulo diz mais, meus irmãos, este homem, este presbítero, não deveria ser cobiçoso de torpe ganância. Paulo aqui está se referindo, meus irmãos, a uma pessoa que age pela honestidade, que age pela integridade, que não sai em busca de riquezas a qualquer custo, que não sai em busca de sacrificar o povo de Deus em prol do lucro. Não é isso. E lembre-se, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Paulo não está aqui dizendo que o presbítero ou o pastor, né, não poderia ser remunerado. O que Paulo está dizendo aqui e que o presbítero deve rejeitar é viver uma vida gananciosa, viver uma vida que busca apenas seus interesses em detrimento da vida do outro, né? Então Paulo está dizendo aqui que ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância, pois toda ganância, meus irmãos, que logicamente está fugindo do prazer, né, que o crente deve ter, né, pois nós devemos aprender, meus irmãos, a termos prazer naquilo que Deus nos dá. E aquele que vive de maneira torpe, de uma torpe ganância, como diz Paulo, está desassociado disso, pois ele não sente prazer naquilo que Deus deu, mas ele quer conquistar com seus próprios esforços aquilo que não é dele. Então por isso Paulo disse que o presbítero não pode ser assim. E o presbítero deve rejeitar isso. E meus irmãos,
já vimos esses aspectos negativos, ou seja, aquilo que os presbíteros não deveriam ter. Agora vamos passar a ver aquilo que Paulo incentiva e diz que devem ser marcas deste presbítero, a partir do verso 8. Né? E Paulo deixa aqui uma ligação forte, ele diz antes, ou seja, você não deve ser igual às características do verso 7, mas antes você deve ter as características do verso 8. Né? Vejamos aqui, meus irmãos, hospitaleiro. Né? Veja, a primeira característica da qual Paulo reafirma ou estimula para que Tito procure homens que sejam qualificados ao presbitério, à liderança da igreja, são homens hospitaleiros. E, meus irmãos, se nós analisarmos aqui essa palavra, ela tem uma intenção muito maior do que simplesmente hospedar pessoas na sua casa. Porque, veja, a palavra hospitaleiro no grego é composto por dois termos, né? Pelo termo philos, que é amor, e xenos, estranho, né? Formando a palavra philoxenos, né? Philoxenos, né? Ou floxenos, dependendo da sua pronúncia. Ou seja, aquele que ama os estranhos ou os estrangeiros. Né? Então, o que Paulo quer dizer com hospitaleiros, não apenas aqueles que hospedam, também. Né? Pois o termo também pode se aplicar àqueles que hospedam, mas aqueles, meus irmãos, que ajudariam um descrente. Aqueles que dispõem do seu tempo, seus recursos e seus encorajamentos para atender a necessidade de outro. Aquele que se dispõe, que dá a sua vida à necessidade do outro. Né? Ou seja, a ideia de hóspede não é apenas do seu lar físico, mas também hóspede daquele que é você mesmo. Né? Ou seja, você hospeda a necessidade do outro, você dá a sua vida ou dispõe da sua vida para auxiliar o outro. Né? Vejam que interessante, né? Que nós podemos ver, e assim deve ser a característica do presbítero, aquele que está disponível, acessível para a necessidade daqueles que necessitam, né? Até mesmo um descrente, né? Caso ele necessite. Paulo também diz que uma característica que deve ser visível neste homem é alguém que é amigo do bem. Né? Uma característica visível de um presbítero deve ser sempre o seu apego a tudo aquilo que provém do que é bom. Né? Tudo aquilo que é provido com amor. Né? E não só, meus irmãos, as coisas. Né? Esse presbítero não deve só amar as coisas boas, mas também amar a todos aqueles que emanam um caráter genuinamente bom. Né? E o presbítero deve ser capaz de amar, né, tudo aquilo que é bom. Como diz lá em Filipenses. Né, se os irmãos se recordam, lá o texto de Filipenses. Vamos voltar aqui, meus irmãos, algumas páginas. Lá em Filipenses, capítulo 4. É um texto que nós podemos citar aqui. Talvez Paulo esteja, ao se referir a isso, Paulo esteja se lembrando desse texto. Né? Filipenses 4, a partir do verso 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Vejam, né? Essa é uma boa característica, né? Um bom princípio para aqueles que estão liderando ovelhas do Senhor. Devem ser aqueles que amam o que é bom, né? Que buscam aquilo que é virtuoso, aquilo que transborda de bondade, aquilo que é amável, né? E virtuoso. Isso inclui também as pessoas que estão ao nosso redor. Né? O presbítero deve se rodear daqueles que são genuinamente bons, né? E aqueles que também irão, em algum momento, auxiliá-lo na jornada da liderança. Né?
Paulo ainda diz, meus irmãos, que estes presbíteros devem ser sóbrios, né? E aqui Paulo não está se referindo ao aspecto da sobriedade alcoólica, né? Paulo já tratou quando ele fala sobre aqueles que são dados ao vinho, mas a ideia de Paulo aqui, como algumas versões também vão traduzir, como o termo sensato. Aqueles que estão debaixo do presbitério, né, que estão ali servindo a Deus como presbíteros, devem ser sensatos, equilibrados, aqueles que têm a sua mente equilibrada, que não se deixam mover por qualquer sentimento, né? Como também nós vimos, ele não deve se irar, né? Em outras palavras, ele controla bem os seus pensamentos, né? Ele não se deixa guiar pelos desejos, pelas emoções, mas se deixa mover por aquilo que é correto e sensato, né? E a busca por uma vida equilibrada, meus irmãos, é uma vida buscando o Senhor, né? De fato, nós estamos muito longe de sermos perfeitos, mas o Senhor nos incentiva a buscarmos uma vida de santidade, uma vida de equilíbrio no Senhor, né? Ou seja, aqueles que estão não confiantes em si, não desejosos por si mesmos, mas que estão descansados no Senhor, que se deixam mover por Deus, sóbrios, né? E Paulo diz mais, além de sóbrios, além de amigos do bem, além de hospitaleiros, estes homens devem ser justos. O presbítero deve ser justo como aquele que não vive pelos seus interesses pessoais, mas sendo capaz de passar, e não sendo capaz, na verdade, não sendo capaz de passar por cima do que é correto, mas vivendo a sua vida por aquilo que reflete o caráter justo e correto de Deus, né? Vejam que aqui está muito atrelado à vivência prática, né? Ele não deve se deixar levar por informações torpes, mas ele deve buscar a verdade e agir pela justiça. Não pelo seu interesse, não por conchavos, mas pela justiça, né? As suas decisões devem ser tomadas por aquilo que é justo e sensato, por aquilo que é correto, né? Paulo diz também, meus irmãos, que esses presbíteros devem ser piedosos, né? E a ideia aqui de piedade está ligada à ideia de vida prática, né? A vida de santidade, a vida de retidão no Senhor, né? Porque, meus irmãos, aqueles que estão à frente de liderança, eles não devem ser enaltecidos como deuses, né, intocáveis, mas eles devem buscar, meus irmãos, viver uma vida de piedade, uma vida de um caráter que é moldado pelo caráter de Jesus Cristo, que está em conformidade com a busca piedosa por Jesus, né? Não algo que esteja atrelado a um falso pietismo, né? Um falso caráter de santidade, mas de fato que se quebranta diante do Senhor, né? Um coração quebrantado e contrito, como diz Davi lá no Salmo 51. Alguém que busque no Senhor o ser parecido com o Senhor. Esse é o qual Paulo diz deve ser piedoso. Paulo diz mais que tenha domínio de si. É como se Paulo estivesse aqui resumindo, aquele que se controla, né? Aquele que tem o dom do Espírito Santo, aquele que tem o controle, que não é desvairado, né, irreflexível, mas aquele que tem um domínio de si, que sabe quando ele pode ou não pode realizar algo, quando ele tem capacidade ou não. Ele é dominado não pelas suas emoções, mas ele tem um autocontrole do Espírito Santo. Lembremos que o domínio próprio, meus irmãos, é o domínio próprio dado pelo Espírito Santo. Um domínio que não está atrelado ao próprio caráter do homem, mas daquele que busca o Senhor, né? E este homem, ele tem domínio próprio. Paulo diz mais, que este homem, esse presbítero, é alguém apegado à palavra fiel.
Alguém que não se deixa, meus irmãos, levar pelo um desejo de se autopromover, pregando aquilo que lhe convém, mas apegado, atrelado, né? Como disse Lutero, a minha consciência está algemada à palavra de Deus. Então, meus irmãos, este presbítero deve ter essa característica de alguém que está apegado à palavra fiel, que não se deixa, meus irmãos, mover pela característica de um novo tempo, onde talvez se pregue aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que as pessoas precisam ouvir. Mas antes, ele prega a fiel Escritura, que é a segunda doutrina. Alguém que está vivendo uma vida segundo os modelos que lhe foram dados, assim como Paulo recebeu do próprio Cristo, assim como os apóstolos, assim como Tito recebeu de Paulo essas instruções. Este presbítero também deve seguir uma vida segundo a doutrina, que prega a palavra de Deus, não embasada em teorias mirabolantes, ou em novos preceitos criados por ele mesmo, mas segundo a doutrina, da palavra fiel de Deus, segundo a doutrina. De modo que, meus irmãos, e vejam que aqui Paulo conclui essa etapa dizendo, olha, tudo aquilo que eu já falei, tudo aquilo que eu vos apresentei como princípios para os presbíteros, devem desembocar aqui. Eles concluem que tudo isso que eu falei deve redundar aqui, que de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Em outras palavras, todas essas características são úteis, indispensáveis, para que o presbítero seja capaz, tenha o poder para exortar as Escrituras de Deus, para alertar o povo de Deus contra as heresias, por exemplo. Para alertar o povo de Deus contra os erros. Nós vamos ver, meus irmãos, mais lá na frente, que Paulo estará alertando aqui contra os falsos mestres. E esse presbítero ele deve ser capaz de pregar fielmente a palavra de Deus, de exortar aqueles que estão caminhando em caminhos errantes e trazê-los de volta pela pregação fiel da palavra, que é a segunda doutrina. Por isso, meus irmãos, eles devem ter um caráter elevado. Vejam, como eu disse, Paulo coloca esses líderes um topo acima do padrão, que é, na verdade, o padrão de Cristo. Paulo apenas está aqui colocando de um modo mais claro para que o presbítero seja identificado a partir disso. Alguém que seja sóbrio, não dado ao vinho, amante da sua esposa, ensinador dos seus filhos, cuidador da sua casa, aquele que é bispo irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, para que ele possa, meus irmãos, ter um caráter que lhe possibilite pregar, com verdade, com poder. E para que também, meus irmãos, ele possa convencer os que estão desviados, aqueles que estão contradizendo a verdade. Vamos ver lá na frente que haverão falsos mestres que acabam contradizendo a verdade de Deus. E esse presbítero, meus irmãos, deve ser capaz de convencê-los através da palavra de Deus, através da verdade. Como diz o pastor Hernandes, ele disse que as heresias, meus irmãos, só podem ser combatidas através da luz do Evangelho. Pois é só através da luz do Evangelho que as sombras que cobrem as heresias, podem ser dissipadas e a verdade prevaleça. Então, o presbítero deve agir de tal modo, de ter tal padrão, para que ele possa exortar pelo reto ensino e para convencer os que estão contradizendo a verdade. É isso, meus irmãos, que nós vemos aqui nesse texto e ficamos por aqui. A partir da próxima semana nós estaremos
seguindo com o estudo da carta de Paulo a Tito. Vejam, meus irmãos, que em alguns versos nós vimos tantas verdades, tantos princípios, né? E nós, meus irmãos, como crentes, devemos buscar líderes assim também. Líderes que são conforme os padrões de Cristo, né? Pois essa é a verdade. Em resumo, Paulo diz que o presbítero deve ter características de Jesus Cristo. Deve ser um amante da palavra, deve buscar o bem. E por isso, meus irmãos, precisamos orar ao Senhor. Orar para que o Senhor levante mais obreiros com essas características. E que o Senhor abençoe aqueles que já estão na jornada ministerial, né, como presbíteros e pastores. Né, assim também como os da nossa igreja. Esteja orando por eles. Amém, meus irmãos? Fechemos nossos olhos nesse momento e oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e amado Pai, pela Tua graça e misericórdia, te pedimos, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, abençoando os nossos líderes. Ó Deus, que eles estejam em conformidade com o caráter de Cristo, estejam sendo moldados, Senhor, conforme a imagem do Senhor. Ó Deus, abençoe os seus lares, abençoe suas famílias, ó Deus, seus filhos, suas esposas. Ó Pai, ajuda o Senhor. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja despertando novos obreiros, ó Deus, que sejam também deste caráter, ó Deus, irrepreensíveis, ó Deus, bons supervisores de Cristo, dispenseiros de Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor. Abençoa o nosso seminário, que nós possamos, ó Deus, voltar a esta tarefa tão virtuosa, Deus, que é preparar estes obreiros. Que possamos, ó Deus, ensiná-los a viver em conformidade com a Tua palavra. Ajuda, Senhor, a sermos guiados por homens equilibrados, sensatos, amantes do bem. Ó Pai, é assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.